Bom dia, irmãos, a paz. Vamos ficar em pé, gostaria de orar com você um momento. Coloca a sua vida diante de Deus, eu sei que você já fez isso, mas eu gostaria que você orasse ao Senhor agora. Peça a Deus para ministrar o seu coração, para que a palavra de Deus, a semente que é a palavra de Deus, possa encontrar nessa manhã um terreno para a glória do nome do Senhor, um terreno fértil. Que eu e você nessa manhã sejamos um terreno apropriado, fértil, para que a palavra de Deus possa produzir muitos frutos através da nossa vida, na nossa vida. Amém? Fala com Deus agora, apresenta a Deus a sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós nos curvamos diante do Senhor nesta manhã, Pai. Nós sabemos que aqui nesta manhã existem desafios, existem necessidades, pessoas que precisam de uma palavra do Senhor, precisam de uma direção, precisam do Teu poder, da graça do Senhor. E eu peço que nesta manhã o Senhor esteja visitando cada um individualmente agora, trazendo restauração, trazendo cura, trazendo libertação, alinhamento da mensagem ao nosso coração também. Senhor, alinha o nosso coração com a Tua palavra, ministra ao nosso coração de maneira sobrenatural, quebra as resistências, toda a barreira, todo tipo de pedregulho, tudo aquilo que impede a mão do Senhor de agir, e nos faça experimentar a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. É muito importante a gente estar exposto à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a base, ela é a pedra fundamental. De fato, todas as coisas aconteceram e acontecem por causa da palavra de Deus. João capítulo 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era a luz dos homens. De fato, falando de Jesus, sobre a palavra, ou como a palavra personificada, de maneira que tudo que existe, a Bíblia diz, e veio a existir pela palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo aqui fala da palavra. Deus criou todas as coisas pela sua palavra. E é interessante que João, quando vai falar de Jesus, ele está mencionando que o Verbo se fez carne. É como dizer, e a palavra, que é a palavra que sai da boca de Deus, se tornou carne e habitou entre nós, e nós vimos a glória de Deus. A palavra se materializou para cumprir a vontade do Pai, para fazer com que salvação viesse a todos nós. Então a palavra de Deus, ela é poderosíssima. Tudo que existe, tudo que se forma é pela palavra de Deus. E na nossa vida cristã, nós precisamos nos encher da palavra de Deus, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. O nosso coração precisa se encher da palavra de Deus. Eu costumo dizer que, ao ouvir uma ministração da palavra, se você, depois da palavra, não lembrar de nada, mas você foi transformado pela palavra, cumpriu o seu objetivo. Porque o objetivo da palavra de Deus, o objetivo quando nós estamos ministrando, não é informar você, mas é que nós sejamos transformados pela palavra de Deus. Porque o objetivo da palavra de Deus é trazer transformação. De maneira que se eu encher a minha mente de conhecimento da palavra e não for transformado por ela, isso não resolveu. A palavra não encontrou o lugar que ela precisava para produzir frutos. Por isso Jesus mencionou que o homem saiu a semear a palavra, né? Saiu a semear, ele está falando da palavra. E ao semear, algumas sementes caíram à beira do caminho. E veio o inimigo, e os pássaros arrebataram, também teve que cair entre pedregulhos, de maneira que não podia criar raiz e não cresceu. Mas teve uma semente. Essa caiu em terreno fértil, em boa terra, e produziu 100 por 1.
E quando a gente ouve essa palavra, dá a impressão que isso é assim mesmo que acontece. Tem sementes que vão cair no meio de pedra, tem semente que vai cair no meio de espinho, e tem a semente que vai cair em terra boa. Mas, de fato, nós podemos orar para que a palavra de Deus encontre terreno fértil. Nós podemos orar para que haja um plantio que vai produzir 100%. Não é necessariamente, ou não é necessário que sementes caiam entre espinhos. Os espinhos podem ser removidos, amém, amado? O detalhe é que para que os espinhos sejam removidos, para que as pedras sejam removidas, precisa haver uma decisão minha e sua, individual, de abrir o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela cumpre o seu propósito, ela cumpre o seu curso. Deus está querendo hoje fazer coisas grandes e firmes na nossa vida. E a palavra de Deus, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem um outro texto também muito interessante para lermos aqui agora, dentro desse contexto, que é Jeremias 29, 11 a 13, que diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperais, ou que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A semana passada, eu tive com a minha esposa lá na empresa do nosso filho, o Timóteo, né? A gente estava falando com os funcionários, o pessoal, alguns deles não são crentes, né? E eu perguntei para eles assim: quantos de vocês aqui costumam orar? Quase todo mundo levantou a mão. E, de fato, as pessoas em geral, elas costumam fazer oração, pelo menos do jeito delas, pelo menos como elas entendem que é oração. Alguns vão dizer que estão rezando, outros vão dizer que estão orando. A questão é que a maioria das vezes as pessoas oram, até os ateus oram. Por algum motivo as pessoas algum dia vão orar. É comprovado que a maioria das pessoas em algum momento vão fazer uma oração. Porque no fundo, todos nós sabemos que existe uma necessidade muito grande que nós temos de uma ajuda sobrenatural. O detalhe é que a maioria das vezes as pessoas oram por motivos errados ou da maneira errada, porque não entendeu o porquê orar. E a oração, geralmente, ela não é em torno de nós, ou para o nosso bem. Até há um tempo atrás alguém falou isso aqui, né? Que a maioria das pessoas acreditam plenamente que o mundo gira em torno delas. E aí as orações são em torno delas também. E na realidade, o mundo não gira, o universo não gira em torno de você, nem em torno de mim. O universo gira em torno de Deus e de fazer a vontade e o propósito de Deus ser cumprido. Então, o universo não gira em torno de nós, mas muitas vezes nós oramos porque nós entendemos que o mundo, o universo, está tudo girando em torno da minha necessidade, do meu problema. Nós até sabemos que outros têm necessidade, mas o problema é o meu. Até eu estava em Moçambique, no interior de Moçambique, ministrando há algum tempo atrás, sobre esse tema de oração, e eu disse assim, a maioria de vocês aqui oram, até você gosta muito que as pessoas orem por você, principalmente se for o pastor, porque você acredita que ele tem uma oração forte, então vai te ajudar muito para que Deus seja convencido a fazer o que você quer. Então, se todo mundo orar para o seu problema, para a sua necessidade, Deus vai se comover e vai ouvir, porque parece que às vezes a minha oração ele não está ouvindo. Então todo mundo orando, vai dar um peso aí, principalmente o pastor Júlio, uma oração forte e Deus vai ouvir. Aí eu disse assim, o problema é que na maioria das vezes nós estamos fazendo a oração errada. Você está orando por você mesmo enquanto você deveria estar orando pelo seu irmão.
Porque enquanto você está orando pela pessoa do seu lado, pelas pessoas, pelas necessidades dos outros, Deus vai se encarregar de cuidar da sua necessidade. Porque a vontade de Deus é que você seja uma bênção na vida das pessoas. E lá em Moçambique, sempre depois da ministração, eu costumo fazer assim: vamos ver agora o que vocês aprenderam. Então, eu quero ouvir vocês agora. Aonde essa palavra está levando vocês hoje? Aí uma irmã se levantou e ela disse assim: olha, realmente é como o pastor, o missionário está falando, porque quando vou orar pelos meus problemas, eu não digo 2 palavras e já estou derramando lágrimas. Mas pela minha amiga, que era a irmã que estava do lado dela aqui, eu até oro por ela, mas eu não consigo derramar uma única lágrima. Então eu quero mudar de vida, ela disse, eu quero ser mudado pela palavra de Deus. A partir de hoje, eu quero parar de chorar pelos meus problemas e chorar pelos problemas dos meus irmãos. Sabe, irmãos, muitas vezes nós nos tornamos, por isso que às vezes quando a gente fala de se tornar religioso, as pessoas não sabem o que isso quer dizer. Mas se tornar religioso ou ser tomado de religiosidade significa que você está vivendo alguns princípios ou pondo em prática algumas coisas, só que com as motivações erradas, com a maneira errada, com o entendimento errado. Se nós tivermos o entendimento certo da palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus, então nós vamos experimentar o mover de Deus na nossa vida. Por isso que esse texto é muito importante. O Senhor está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, né? E o outro texto também: quando me buscares de todo o vosso coração. E isso eu quero falar hoje um pouco agora aqui sobre intensidade, porque não é apenas fazer uma oração, não é apenas produzir palavras, mas é a intensidade do seu coração. Qual a intensidade? Porque Deus, ele vê coração. Você está entendendo? Deus está vendo o nosso coração. Às vezes não são muitas palavras, e nem são palavras não são palavras elaboradas, às vezes são palavras faladas da maneira mais simples. Eu até costumo dizer que a oração não são palavras decoradas, a oração é uma conversa com um amigo. Então a oração é uma conversa com o nosso Pai, nós conversamos com Ele. Como que você conversa com seus amigos? Às vezes a nossa oração parece que dá a impressão que nós estamos mais longe de Deus do que perto. A oração precisa transmitir a intensidade do nosso coração, a simplicidade com que o meu coração está transmitindo para Deus. Como eu me relaciono com Deus, porque Deus está querendo se relacionar conosco. Ele quer ter intimidade conosco. Agora, para a gente se tornar intenso na nossa intimidade com Deus, nós precisamos ter também intencionalidade. Ou seja, eu preciso decidir buscar a face de Deus, porque naturalmente nós não somos impelidos a orar, mas eu preciso decidir que eu preciso dessa comunhão com Deus, então eu começo a buscar a Deus. Aí vai exigir o quê? Disciplina, vai exigir vontade, você tirar a sua vontade e buscar a vontade de Deus na sua vida, tomar tempo com as coisas de Deus, tempo com a palavra de Deus. Ontem eu estava falando com a família da irmã Laura, né? A irmã Laura, ela vai fazer agora, no começo de abril, 92 anos. Eu vou tomar café com ela lá no Rio Grande do Sul, no fim de março. Próximo do aniversário dela. Sempre que eu vou ao Rio Grande do Sul, um dos primeiros lugares que eu vou é lá para tomar um café com a irmã Laura. Ela ora por nós 3 horas por dia. Ela decidiu orar pelos povos não alcançados, pela missão, 3 horas por dia. E ontem estava fazendo justamente 1433 dias que ela decidiu orar ininterruptamente 3 horas por dia. Uma senhora de 92 anos de idade, que não pode mais ir à igreja por causa da condição de saúde, da condição física. Mas ela decidiu buscar a Deus. Intensidade. Um dos grandes avivamentos que aconteceu na Escócia, nas Ilhas Híbridas, né? Tudo aconteceu.
começou quando duas irmãs, que não podiam mais ir à igreja por causa da condição física, da idade, uma tinha 82, a outra tinha 83 anos de idade, elas não estavam conseguindo conviver com a realidade das igrejas daquela época, porque havia muita religiosidade, havia muita mornidão, frieza espiritual, as pessoas estavam sendo extremamente religiosas, mas não tinham intensidade com Deus, e essas duas irmãs começaram a clamar a Deus por um avivamento nas Ilhas Híbridas. Elas estavam na ilha de Wilson, e elas começaram a clamar a Deus, e depois de um tempo outras pessoas se uniram em oração, e um dia Deus decidiu pisar nas Ilhas Híbridas, e veio um grande avivamento naquele lugar. Foi algo tão intenso que os bares se fecharam, a sociedade foi transformada, as pessoas foram tomadas de temor de Deus e iam à igreja buscar o perdão de Deus, pessoas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Sabe, nós precisamos entender que a oração é a base da vida cristã e é a base sobre a qual Deus está querendo edificar coisas grandes no tempo que nós estamos vivendo. Tudo vai começar na oração. A nossa maior atividade, a nossa maior preocupação hoje deveria ser o tempo na presença de Deus, buscando a face de Deus intensamente, buscando com intensidade, até que Deus venha e se mova nessas situações. Por isso eu quero desafiar você hoje aqui a começar a buscar a face de Deus como você nunca buscou antes. Eu estou me desafiando nesses dias a buscar a face de Deus como nunca busquei antes. Eu preciso de Deus, nós precisamos de Deus, nós precisamos do mover de Deus, de um avivamento que possa mudar essa cidade, que mude essa nação, que mude os povos que precisam receber o Evangelho. Nós precisamos de um mover de Deus na terra hoje, sabe por quê? Nós não podemos produzir obra de Deus. A obra de Deus é Deus é que faz a sua obra, amém, amém? E muitas vezes leva anos e anos e anos e a gente não vê muita coisa. E até alguém disse assim que avivamento é algo que acontece quando em 1, 2, 3 dias acontece o que gastaria 300 anos para alguém ver acontecer ou nunca ver acontecer. Porque Deus não precisa de tempo para fazer o que Ele quer fazer. Deus pode mudar uma nação em um dia. Deus pode mudar coisas de maneira sobrenatural, porque Ele é Deus. Mas sabe, nós precisamos buscar o Senhor na nossa geração. Nós precisamos clamar o Senhor. E interessante que quando a gente fala assim de intensidade, né, é muito importante a gente compreender que isso envolve alguns aspectos. Eu até mencionei aqui, envolve o meu coração, envolve a minha mente, envolve o espírito. Ou seja, o meu coração precisa ser transformado, eu preciso, no meu coração, desejar intensamente o agir de Deus na terra, buscar a Deus com intensidade. O meu coração precisa desejar, ser motivado a desejar a obra de Deus na terra. A minha mente precisa ser renovada pela palavra, por isso a palavra diz em Romanos, né? Renovai a vossa mente. Por quê? A palavra de Deus está nos incentivando a ter a nossa mente renovada pela palavra, pela transformação que vem por Cristo Jesus, para que eu possa ter a mente de Cristo. Então, desejar o que é o propósito de Deus na terra, a vontade de Deus na terra. E aí, à medida que eu estou meditando na palavra, eu vou aplicar essa palavra no meu dia a dia, na minha vida. Precisamos também ter no nosso espírito o desejo de ter intimidade com Deus, a necessidade de estar na presença de Deus, de ter comunhão com o Senhor, de ter comunhão com o Espírito Santo. Sabe, eu me lembro que há uns anos atrás, quando eu estava na Escócia, eu fui pregar numa igreja em Rosyth. Era uma igreja bem tradicional e o pastor que pediu para eu ir lá disse assim, olha, só que quando você for pregar, não fale lá de cura, de libertação, essas coisas, porque eles não acreditam nessas coisas. Então assim, você não fala de cura lá. E aí eu fui pregar, cheguei lá na congregação, um silêncio, tudo tranquilo, tudo na normalidade.
mas no meio da palavra o Espírito Santo me incomodou para orar pelos enfermos. Aí eu disse assim: gente, todo mundo que está enfermo aqui, vem aqui agora que eu quero orar por vocês. A metade da igreja veio à frente. E naquela manhã, todas as pessoas que vieram à frente foram curadas. Gente, o Espírito de Deus se move aonde Ele quer. E naquela manhã Deus fez algo sobrenatural. Uma senhora de 90 e poucos anos de idade veio falar comigo depois e disse assim: olha, quando eu tinha 15 anos de idade eu ouvi dizer que Jesus curava. E hoje eu fui curada aqui. Quer dizer, gastou esse tempo todo para ela experimentar que Jesus cura. Ela tinha ouvido falar. Às vezes a gente ouve falar, mas Deus está querendo que você experimente agora. Deus está querendo que você experimente o melhor dele no tempo que você está vivendo, na sua geração. Deus está querendo fazer isso conosco, Ele quer, é o que o texto diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, de bem, para dar a você o fim que você deseja. Você não gosta de um final feliz? Deus está pensando nisso, mas nós precisamos buscar a face de Deus, orar de todo o nosso coração. Buscar-me-eis e vocês vão me achar, o Senhor está dizendo, quando você me buscar de todo o seu coração. Isso fala da intensidade. O coração que tem uma intensidade de busca por Deus vai tocar o coração de Deus. A Bíblia menciona, nós temos na Bíblia alguns exemplos, a gente poderia citar, por exemplo, o exemplo de Jabes, né? Jabes, que lá no livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 4, depois você pode conferir, versículo 10 a 9, é o único lugar na Bíblia que fala sobre Jabes. E o texto está falando de genealogia. Mas no meio daquela narrativa da genealogia, abriu-se um parênteses para dizer o seguinte: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores dei à luz, porque esse nome significa dor. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimos e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal eu não seja afligido. E aí o texto diz, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. O texto, ele foi mais ilustre na sua geração, porque esse homem ousou buscar a face de Deus. Nós não sabemos mais nada sobre esse homem, mas com certeza ele buscou com uma intensidade que tocou o céu, tocou o coração de Deus, e ele se tornou ilustre na sua geração, porque ele buscou a face de Deus. E deixa eu dizer para você, Deus ouve, Ele escuta e Ele ouve a oração do coração que é feita com intensidade. Precisamos buscar a Deus, tudo que Deus fez, todo o avivamento que aconteceu na terra em todos os tempos, o mover de Deus começou, não foi quando uma multidão começou a orar, não foi com um movimento chamado Avivamento para Todos, Avivamento para o Brasil, né? Tem pessoas que acham que podem produzir avivamento, então eles vão lá e pregam e dizem, Deus está trazendo avivamento. Não, meu irmão, você não produz avivamento com as suas palavras. Avivamento nasce quando um homem e uma mulher decidem buscar a face de Deus. Avivamento nasce quando duas pessoas se colocam na brecha e começam a buscar a Deus, e Deus ouve a oração. Então, muitas vezes, é como um fogo que é aceso em um determinado lugar. Eu me lembro, quando eu estava lá em Moçambique, em Chimonzo, alguns anos atrás, o primeiro treinamento de obreiros, debaixo do pé de manga, a igreja lá se reúne ainda hoje debaixo do pé de manga, e eu fui à cozinha, nós tínhamos comprado os alimentos, preparando alimento para os obreiros, e a cozinha era do lado de fora, tinha muita areia, as irmãs com tudo improvisado na lenha, né? E aí uma menina estava saindo de lá com uma pequena enxada, com várias brasas vivas na enxada, uma menina pequenininha assim, e eu fiquei muito preocupado. Eu chamei alguém e disse, essa menina vai se queimar, porque ela está brincando com fogo. Aí a pessoa disse, não, ela sabe o que está fazendo, ela está levando essa brasa, eles chamam de lume,
para fazer o fogo, para a mãe dela fazer fogo para cozinhar para elas, porque lá naquela casa eles não têm como fazer fogo, não tem fósforo, não tem isqueiro, não tem nada. Então ela precisa fazer o fogo para cozinhar. E aí eles veem que em algum lugar tem brasa e manda uma criança lá pedir um lume. Então estou a pedir lume, que era a brasa. E aí naquela hora o Espírito Santo ministrou uma palavra no meu coração. Eu estou acendendo um fogo aqui nesse lugar que vai se espalhar para as nações. Irmãos, eu chamei a Aline, filha do pastor Antônio, moçambicana. A Aline era pequena assim. Eu sempre fico hospedado na casa deles lá, né? A gente come juntos, sempre estamos juntos, viajamos juntos lá. E a Aline, eu falei, Aline, pega a brasa lá. Ela foi lá, pegou uma pá, pegou as brasas e nós levamos lá para debaixo do pé de manga, onde estavam os obreiros, e nós colocamos as brasas lá no meio. E eu contei para eles o que Deus estava ministrando ao meu coração, que Ele estava acendendo um fogo ali que ia se espalhar para as nações da terra. Eles não entenderam, mas sabe que aquela igreja debaixo do pé de manga em Chimonzo já está indo a 2.000 quilômetros de distância. Já estão plantando igrejas em vários lugares, e agora, essa semana mesmo, nós estamos, inclusive, orando, buscando a Deus recursos para comprar Bíblias na língua falada no interior do Malawi, porque nós estamos enviando um obreiro que está indo para lá, 2.000 quilômetros de distância. Já foram plantados 5 igrejas naquela região do interior do Malawi. E os obreiros, nem os obreiros ainda têm Bíblia, mas já plantou a igreja está acontecendo lá. Então os irmãos estão indo levar Bíblias, sabe? São realidades que acontecem porque Deus está se movendo, então o fogo está se espalhando. E sempre que eu recebo notícia, os irmãos, os obreiros de Moçambique me escrevem, eles sempre estão se lembrando, eles me dizem, lembra das brasas? E eu digo, lembro das brasas. Pois é, o fogo está se espalhando. A igreja debaixo do pé de manga está plantando igreja em outros lugares. Eles estão indo, tem uma canção que a gente canta lá com os moçambicanos, que diz assim, eu vou pregar o evangelho. Eu vou levar a palavra de Deus. Se tiver que ir com fome, eu vou com fome. Se tiver que ir a pé, eu vou a pé. Mas eu vou fazer o que Jesus mandou fazer. Sabe, essa decisão de servir a Deus de todo o coração, de fazer a vontade de Deus, precisa ser algo real na nossa vida. Porque nós vamos encontrar muitos obstáculos para fazer a vontade de Deus, nós vamos encontrar obstáculos para orar, para falar com Deus, mas nós precisamos vencer os obstáculos, nós precisamos nos levantar na força do Senhor e buscar a face de Deus intensamente. Uma outra coisa que é muito importante para a gente ter, além dessa intensidade, nós precisamos ter uma expectativa infinita pelo agir de Deus. Porque se eu não tiver expectativa infinita, eu não vou desejar o agir de Deus, estão entendendo? Se eu não tiver uma expectativa infinita, e é infinito porque Deus é infinito, não tem limite em Deus. Então a minha expectativa não pode ser menos do que infinita, porque se o meu Deus é infinito, como que eu vou ter expectativa finita? Ou como que eu vou ter expectativa menos? Por isso, de um tempo para cá, eu tenho feito uma oração, o apóstolo Paulo fez uma declaração assim, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja para sempre, amém. Então eu já tenho orado assim, digo, Senhor, eu não tenho dúvida nenhuma de que o Senhor vai fazer infinitamente mais, muito mais do que eu possa pedir ou pensar, conforme o poder do Senhor que está operando na nossa vida. Porque eu não sei orar como convém, eu não vou saber orar na mesma intensidade do que Deus pode fazer, então eu digo, Senhor, além da minha oração, faça aquilo que eu não vou orar, aquilo que eu não estou conseguindo orar, e Senhor, mesmo aquilo que eu não consigo pensar, e sabe o que eu experimentei esse ano passado? Eu falei isso com algumas pessoas, muitas coisas pelas quais eu não orei, nem pensei, Deus fez, porque Deus está acima, muito acima da nossa limitação. O que importa não é simplesmente fazer a oração,
mas é a intensidade dessa oração. Talvez você nem vai produzir palavras, mas foi intenso. Ana, quando orava no templo, o sacerdote achou que ela estava embriagada. Ela balbuciava, ela parecia alguém embriagado no templo. E ela disse: não, meu Senhor. Ela estava falando com Deus. Já pensou? Não tinha expressão a oração dela, mas tinha intensidade. Amém? Talvez você não disse palavra, mas você foi tão intenso que Deus ouviu você antes de dizer qualquer palavra. Essa é a ação de Deus, porque Deus está procurando o coração, Ele está procurando alguém que busque a Ele de todo o coração. Ele está procurando pessoas que busquem a Ele, que busquem a vontade dEle, que reconhecem a total dependência de Deus, que reconhecem que nós precisamos de Deus, nós dependemos de Deus, nós não podemos viver sem Deus, sem a mão de Deus conosco. E esse reconhecimento da nossa dependência de Deus pode mudar a história da nossa vida, a história da nossa família, quando nós somos intensos. Vamos ficar em pé, eu quero orar com você. Eu sei que nós não temos mais tempo, mas eu quero orar com você, para que Deus, nesta manhã, esteja plantando uma semente no seu coração, um desejo de buscar a Ele intensamente. Que nesse ano que está iniciando, nós possamos buscar a Deus como nunca na nossa vida. Que o ano que nós estamos vivendo agora, que esse ano seja um ano em que você experimente uma proximidade com Deus, uma intimidade com Deus como nunca. Que Deus venha falar com você nas madrugadas, na calada da noite, sabe? Deus não está preocupado com orações elaboradas, com orações bonitas. Ele ouve a oração. Ele escuta a nossa oração. Ele escuta quando nós clamamos do nosso coração, quando nós conversamos com Ele, a nossa conversa sincera com Deus, a conversa que vem do íntimo do coração. E eu quero te convidar a orar a Deus agora. Fale com o Pai agora, fale com o Senhor, coloque a sua vida diante dEle agora. Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã, nós estamos diante da Tua presença que é boa, ela é perfeita, Senhor, a Tua presença é maravilhosa. Nós queremos a Tua presença, queremos intimidade com o Senhor, nós queremos a revelação da Tua vontade, do Teu propósito. Por isso fala com cada um aqui, com cada família, Senhor, que esses dias que se seguem, que nós possamos experimentar uma intimidade com o Senhor como nunca, Senhor, que nós possamos apalpar o Senhor, que nós possamos sentir a Tua presença, que nós possamos ter uma intimidade com o Senhor, Pai, que nos leve para mais perto do Senhor, do Teu trono, que nós possamos conhecer a Tua boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida, que todo o Teu propósito se cumpra na nossa vida, na vida dos irmãos, que nós sejamos abençoados, fortalecidos pelo Senhor, no nome santo de Jesus, Pai. Nós clamamos a Ti, Pai, no nome de Jesus.